Fala, torcedor rubro-negro. Ontem, em jogo válido pelo Campeonato Estadual, o Flamengo venceu o Vasco por 2-0. Terceiro clássico consecutivo, né? Semana passada a gente empatou com o Fluminense, no meio de semana ganhamos do Botafogo em jogo atrasado 1-0 e ontem mais uma vitória e num jogo que o Flamengo foi muito superior ao Vasco, começou em cima, apertando na marcação, impedindo que os jogadores de defesa do Vasco conseguissem sair jogando. Muitas das vezes apelando para a ligação direta, buscando o Verratti na frente, mas sem sucesso, uma vez que a nossa zaga se portou muito bem. E o Flamengo teve muita posse de bola, controle total do jogo, mas não conseguia criar jogadas efetivas de perigo ao gol adversário. Uma vez que o Vasco jogou totalmente atrás, o Flamengo rodava essa bola, tentava buscar de um lado de outro. Algumas vezes eu achei que essa troca de passes foi um tanto quanto lenta, né? E teve muita dificuldade de quebrar a última linha de defesa adversária. Então, como o Flamengo joga com 5 jogadores à frente, né, quem controla o jogo são os meias, no caso ontem o Pulgar e o Arrascaeta, e também os nossos zagueiros, porque como diziam os antigos radialistas, o Flamengo alugou o campo de defesa do Vasco e jogou o tempo todo ali. Então o Danilo muitas das vezes tentava esse passe, o próprio Léo Pereira, o Varela, que mais uma vez ontem jogou improvisado na lateral esquerda, né, uma vez que nós temos 3 laterais esquerdos e os 3 estão no DM, por motivos diferentes. Mas ele teve mais uma vez uma boa atuação jogando improvisado. E enquanto o Flamengo tentava de uma forma ou de outra, ou seja, pela bola parada num lance do Arrascaeta, que achou o Léo Pereira, mas cabeceou sem direção, um chute de fora do Pulgar, uma jogada do Michael pela esquerda que ele não consegue cruzar, a bola acaba indo para fora. Então, assim, o Flamengo criava poucas situações, muito controle, e não conseguia suplantar a defesa adversária. Num dos raros momentos que o Vasco tentou roubar essa bola da nossa zaga, que, como eu falei, controlava a profundidade do campo, né, jogando no campo de defesa do adversário, o Danilo acerta, encontra, né, num passe, encontra o Arrascaeta, que se posicionou entre as linhas, e recebe essa bola de frente com a zaga do Vasco desmontada, né? E aí ele toca para o Bruno Henrique, que acha o Plata. Eles mais uma vez se buscaram muito durante o jogo, é um ponto positivo. O Plata invade a área, dribla e na hora de finalizar ele é calçado por trás, até por um jogador jovem do Vasco, né, oriundo da base, que no desespero ali calça ele, pênalti claro, marca da cal, sem dúvida, sem problemas. Bruno Henrique, que parece ter se tornado o batedor oficial do Flamengo, pega a bola, assim, para arrepios meus, eu não confio ainda, não acredito muito nele batendo pênalti, ele tem um histórico de perder pênalti, mas nessa atual fase, ontem ele era o capitão, já tinha batido contra o Botafogo, né, na final da Supercopa, que foi um pênalti que valeu, que entrou, e ontem bateu até um pouco melhor, mas é o que tem, né? Rei dos clássicos, 9 gols contra o Vasco, bola no fundo da rede, saiu comemorando. A partir daí o Flamengo consegue jogar melhor, porque o Vasco começa a dar mais espaços, sentiu o gol, e aí o Flamengo começa a criar mais jogadas, como no segundo gol. Uma jogada, uma tabela pela esquerda, o Varela cruza, o goleiro do Vasco espalma na cabeça do Plata, que faz o gol, mas infelizmente, numa jogada bonita, o gol é anulado corretamente, pois o Varela tinha ficado impedido na origem do lance. Mas, assim, o Flamengo consegue criar mais jogadas, o próprio Arrascaeta também finaliza. E aí, assim, dizer que o destaque negativo foi o Everton Araújo no primeiro tempo, porque ele foi uma peça nula no jogo, né? Ele não participou do jogo. Como eu falei, os zagueiros controlavam o jogo por trás, muitas das vezes o Pulgar entrava entre os dois para fazer essa saída de 3 e o Everton ficava sem função ali, porque o Vasco não atacou o Flamengo, então ele ficou meio sem função. No segundo tempo, ele passa a ser um jogador que tem uma participação que acaba sendo negativa, porque aí o Vasco mudou no intervalo taticamente, mudou peças dentro do campo,
e pressionou a saída de bola do Flamengo. Saiu para o jogo. E o Flamengo teve dificuldade de conseguir sair de trás, porque toda vez que a bola batia no Everton Araújo, era uma bola perdida. A bola queimava no pé dele. Ele também não conseguiu encaixar a marcação e o Flamengo tomou sufoco. O Vasco começou a chutar, o Flamengo dificuldade de sair de trás. Me lembrou até um jogo de 2022, Palmeiras e Flamengo lá no Allianz, né? O técnico era o Dorival, e naquela época o Flamengo tinha dois times, né? O que jogava as Copas, que era considerado o titular, e o time reserva, que disputava o Brasileiro. E o Flamengo teve um excelente primeiro tempo, faz 1-0 com o gol do Vitor Hugo, e no segundo tempo acontece algo parecido com ontem. O Palmeiras pressiona o Flamengo, e todo mundo vendo que o Flamengo precisava substituir, porque os titulares estavam no banco, e o Dorival demorou, aconteceu o gol, e após o gol que o Dorival muda, e aí o Flamengo consegue igualar o jogo novamente. Ontem aconteceu parecido. O Vasco pressionou, criou chances, chutou no gol, o Rossi fez uma grande defesa, e aí aos 17 o Verratti cabeceia uma bola na trave. E só então o Felipe manda os jogadores reservas aquecerem para entrar. E aí aos 20 minutos entra o Alan no lugar do Everton Araújo, entra o Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta e o Ortiz no lugar do Varela. O Flamengo retoma o controle do jogo novamente, porque aí com o Alan o Flamengo tem a qualidade do passe, o Ortiz também tem um passe melhor, o Varela já estava cansado e amarelado, o Léo Pereira começa a ocupar esse lado esquerdo, e aí com gás e com jogadores que conseguem quebrar essas linhas da primeira marcação do Vasco, o Flamengo consegue retomar o controle do jogo e começa a criar situações num Vasco que já estava mais aberto, e aí sim o Flamengo tem o controle e consegue criar mais situações. Já no final, num contra-ataque puxado pelo Wesley, que rasga o meio de campo do Vasco, ele acha o Cebolinha, que tinha acabado de entrar no lugar do Michel, que sentiu uma contusão na coxa. Ele, com uma jogada dele que já é característica de cortar e receber no bico da área pelo lado esquerdo, corta para o meio e acerta o ângulo. Golaço, um resultado que fica mais próximo da realidade do que foi o jogo, e o Flamengo sai com a vitória, e também com um bom teste para que o Felipe Luiz tenha material para estudar e saber que na maioria absoluta dos jogos os times adversários vão jogar retrancados, tentando explorar uma bola, um contra-ataque, uma falha de um jogador. Então foi um bom teste, um bom jogo, a freguesia continua, e é isso. Deixa aí seus comentários, o que você achou do jogo. Não esqueça de também deixar o seu like e seguir o canal Frente Rubro Negra nas redes sociais. Valeu, abraço, saudações rubro-negras.